Vamos agora melhorar um pouquinho os resultados das nossas consultas, ordenando ou classificando os conjuntos de dados retornados. Para isso, a gente vai trabalhar com uma cláusula SQL, que é a cláusula order by, em português, ordenar por. Para que serve essa cláusula order by? Ela é usada para justamente ordenar o conjunto resultado de registros. Como que é a sintaxe dela? Como é que a gente escreve um order by? Você faz um select normal, select nas colunas, uma ou mais colunas, geralmente mais de uma coluna, de uma tabela, pode ser de mais de uma tabela, como a gente vai ver mais para frente nas aulas de junções. E aí, no final, a gente dá um order by e especificamos o nome de uma coluna a ordenar. Pode ser mais de uma também, dependendo de como os resultados voltam. E aí a gente tem opcionalmente o uso das siglas ASC ou DESC, que significa ordem ascendente ou ordem descendente. A ascendente seria, por exemplo, uma ordem numérica do menor para o maior ou uma ordem alfabética convencional. Descendente seria o inverso, uma ordem numérica do maior para o menor e uma ordem alfabética do Z para o A. Aqui na sintaxe, quando eu coloco entre colchetes, significa que isso aqui é opcional. Opcionalidade significando, na verdade, que nem sempre você precisa usar, não é obrigatório estar em todo comando, mas às vezes você vai ter que usar. O ASC, ele é padrão, então a ordem crescente ou ascendente, ela é padrão, por isso você não precisa usar o ASC, a não ser que você queira deixar o comando bem explícito. Já a ordem descendente só vai funcionar se você escrever explicitamente DESC. Dito isso, vejamos alguns exemplos então. Deixa eu fechar aqui esse comentário e vamos aos exemplos. Bom, o primeiro exemplo vai ser o seguinte. Eu vou dar um select na minha tabela de livros inteira, então asterisco from livro, e dessa tabela eu quero ordenar os resultados em ordem alfabética de nome do livro. Só que antes disso, eu vou executar só o select direto na tabela de livros. Veja só o que a gente obtém. Os livros estão todos aqui, não estão em ordem alfabética, eles estão em ordem na qual eles foram cadastrados. Então, os IDs de livros aqui mostram isso. Bom, eu quero os livros em ordem alfabética porque vai facilitar a nossa leitura. Como é que a gente faz? Aqui a gente escreve order by e o nome da coluna que eu quero usar para ordenação, no caso, nome, livro. Beleza. Agora eu vou executar este comando, essa declaração SQL, e a gente tem os livros em ordem alfabética. Veja que como eu tenho alguns livros que têm números no nome, o nome começa com números, os números vêm antes dos caracteres alfabéticos. E depois letra A, B, C, até a última, que é o Windows Server, letra W. E, obviamente, todos os outros dados das outras colunas, eles mudam de acordo para manter os registros íntegros. Então, é assim que a gente faz um order by bem simples. Vou fazer outro exemplo. Eu vou querer agora o nome do livro e o ID da editora, ordenado por ID da editora. Então, select nome livro, vírgula, ID editora. Esses dados estão na tabela de livros e eu quero ordená-los, order by, pelo ID da editora. Então é só colocar ID editora. Beleza, vamos executar para ver o que acontece. Acontece isso aqui, ó, editora 3, 3, 3, 4, 6, 9, 11, 14, 18 e 24, ou seja, o ID da editora, a ordem crescente. Aí os livros aqui do lado. Também sem segredo. Vamos fazer um exemplo com ordem decrescente, um exemplo bem comum esse, bem útil. Eu quero saber os preços de todos os livros da minha tabela, ordenando por preço do mais alto para o mais baixo, que é uma coisa bastante comum, a gente vê isso em sites de lojas virtuais, por exemplo, você pode ordenar o preço do menor para o maior ou do maior para o menor. Quero aqui do maior para o menor, então a gente faz assim, select nome livro, vírgula, o preço do livro também, esses dados estão na tabela de livros, então, from livro, e aí a gente faz um order by, preço livro, e aí, como é ordem inversa, descendente, você precisa obrigatoriamente escrever DESC, senão você vai ter os livros na ordem crescente, que não é o que a gente quer. Eu seleciono, executo, e o livro mais caro vem primeiro, depois o segundo mais caro, e assim sucessivamente até o último, que é o livro mais barato. No caso do nosso banco aqui é o Dom Casmurro, R$19,90, e o mais caro é esse Windows Server, R$432. Uma outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte. A gente pode dar um select, eu vou até copiar esse mesmo comando aqui, vou colar ele aqui embaixo, nome livro, preço livro, e agora eu quero também o ID da editora.
da tabela de livro, ordenando por ID da editora, vírgula, preço livro, eu quero ascendente. Eu vou escrever explicitamente ascendente aqui. Veja que eu coloquei duas colunas aqui para fazer essa ordenação. Vamos ver o que aparece. Vou executar. Tá lá. Editora 3, editora 4, 6, 9, 11, 14, as editoras estão em ordem, certo? Então ordenou pelo ID da editora. Mas se você prestar atenção, você vai ver que os livros dentro de cada editora também estão ordenados. Então, para a editora 3, que é a primeira, os livros estão em ordem crescente de preço. 35, 43, 50 e 55. Vamos ver uma outra que repete. A editora 14 tem vários livros dessa editora. Começa em R$19,90 e vai até o valor de R$49,90. E assim sucessivamente. Então a gente consegue fazer a ordenação por mais de uma coluna. Se uma das colunas retorna vários dados iguais, a gente consegue ordenar utilizando uma segunda coluna. Como eu fiz aqui, eu ordenei primeiro por ID da editora, como temos vários livros com os mesmos IDs das mesmas editoras, a gente consegue dentro de cada editora ordenar também por preço. Então é bastante útil nesse sentido. E aí você faz da seguinte forma. O primeiro critério de ordenação é a primeira coluna, o segundo critério de ordenação é a segunda coluna. E você pode acrescentar outras colunas se assim o desejar. E para finalizar esse order by, olha que interessante que a gente pode fazer. Aqui eu ordenei por ID da editora e depois por preço do livro ordem ascendente para ambos, mas eu posso fazer isso individualmente. Eu posso, por exemplo, pedir o ID da editora em ordem ascendente e o preço do livro em ordem descendente, ou seja, ordem crescente de ID da editora e para cada uma das editoras os preços dos livros do maior para o menor, do mais caro para o mais barato. Vamos executar para ver? Executando. Veja que o ID da editora continua em ordem crescente, só que agora dentro de cada ID os livros estão invertidos, do mais caro para o mais barato. Que legal. Aí 14, 49,90 até o 19,90, ou seja, exatamente o inverso do que a gente tinha antes. Então a gente pode fazer esse esquema que é bem legal também, para a gente obter o resultado da nossa consulta da forma mais adequada para a nossa análise, para o nosso uso. Porque esse é o objetivo de fazer uma consulta, é obter dados para a gente usar para algum processo qualquer. Beleza? Então tá aí, cláusula order by. Então essa é uma cláusula bastante útil e a gente vai estudar mais para frente outras formas de trabalhar em cima dos resultados das consultas. Por exemplo, especificando quantidade de registros a retornar e também filtrando os registros utilizando critérios específicos. Mas isso é assunto para as próximas aulas. Enquanto isso, vá treinando a cláusula order by, fazendo aí outros exemplos que você julgue interessantes, monte seus próprios exemplos, rode e veja os resultados que aparecem. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!